Agora estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Vamos aqui para nossa segunda live do nosso livro, certo? Os Miseráveis. Deixa eu ver se eu viro um pouquinho só para cá, para a iluminação ficar um pouco melhor. Acho que assim tá ótimo, certo? Esperar as pessoas chegarem. Boa noite, Nívia. Chegou aqui agora. Vamos ver se outras pessoas, o pessoal vai chegando. Hoje eu fiz a live e eu nem me dei conta, botei 1 hora mais cedo. Mas é até bom, que aí é horário da Ave Maria, né? Às 18 horas. E a gente vai se acostumando, né? O Daniel também chegou aqui. Vamos ver se mais alguém vai chegando. Lembrando que não sei dizer se essa live vai ficar salva ou não, tá? Vai ser a primeira vez também que eu vou fazer isso aqui, que eu estou fazendo, certo? Uma leitura comentada, nunca fiz isso. Geralmente eu sempre comento temas assim meio avulso, né? E eu não faço uma ideia do que vai vir nas próximas aulas, nos próximos capítulos aqui do livro. E a gente vai descobrindo junto. E vamos pegando as coisas de forma espontânea também, certo? Dá uns 5 minutinhos pro pessoal ir entrando, as pessoas virem chegando, né? Até lá, lembrando que essa é a segunda live, tá? É a live que a gente vai propriamente ler o livro e agora a gente tá só... na outra a gente só fez comentar de forma mais direta, porque eu já tinha lido muita coisa, já tinha lido um livro inteiro dele e alguns capítulos do outro livro. Então, hoje a gente vai... Não sei quanto vai dar pra ler aqui, né? Botei uma meta de meia hora, uns 40 minutos. Talvez dê pra ler uns 3 capítulos hoje, não sei. Vamos ver aqui quanto é que dá. E a gente lendo e comentando, certo? Então, é isso aí. Vamos começando então com uma breve oração. Da outra vez eu não fiz isso, eu tinha colocado no script e esqueci. Mas vamos se esforçar para manter sempre que começarmos a live, fazer uma breve oração. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados. E graça, Senhor, graça para alcançar com essa leitura a sabedoria que tu pode nos dar. E também aos corações de todos aqueles que nos escutam, para que possam ser inflamados ou aplacados pela sua caridade, pela sua divina misericórdia. Amém. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, pessoal. No capítulo 4, como eu tinha dito, são os pormenores sobre as queijarias de Pontarlier, tá? Eles estavam almoçando, estavam jantando, né? Na cena anterior. E eles se deram uma conversa, começou a conversa, né? Após essa janta, né? Então ele continua aqui. Agora, para darmos uma ideia do que se passou naquela mesa, nada melhor do que aqui transcrevermos uma passagem de uma carta da senhorita Baptistine à senhorita de Bois-Chevron, na qual a conversa entre o desconhecido e o bispo é relatada com ingênua minuciosidade. Isso que é interessante também. O Victor Hugo ele não deixa só que os personagens falem por si mesmos, mas que sempre outros terceiros conversem com mais outra pessoa fora e vão descrevendo. Essa carta aqui, a irmã dele, né, que é a senhora Baptistine, está conversando com outra senhora sobre esse encontro que teve. E aí, Kaique? Boa tarde, seja bem-vindo aqui. Estamos começando agora. Você não perdeu nada ainda. Então, continuando, ela faz uma descrição, uma conversa, né, de como foi a conversa, faz um relato, né, um relato, né, de como foi a conversa dele com o recém-liberto, né? E ela começa assim, vamos lá.
Aquele homem não prestava atenção em ninguém, comia com uma voracidade de esfaimado, não sei, de esfomeado, pessoa que estava com fome. No fim da refeição, porém, disse: Senhor Padre do bom Deus, tudo isso é bom demais para mim, mas tenho de dizer que os carroceiros que não quiseram deixar-me comer com eles passam melhor que o Senhor. Cá entre nós, essa observação chocou-me um pouco. Meu irmão respondeu: Eles sentem mais cansaço que eu. Não, replicou o homem. Eles têm mais dinheiro. O senhor é pobre, bem vejo. Talvez nem seja padre. O senhor é mesmo padre? Ah, por exemplo, se Deus fosse justo, o senhor deveria mesmo ser padre. O bom Deus é mais justo, mais do que justo, disse meu irmão. E um momento depois acrescentou: Senhor Jean Valjean, é para Pontarlier que está indo? Com itinerário obrigatório. Creio que foi assim que o homem disse. Em seguida, continuou: É preciso que eu esteja a caminho amanhã ao nascer do dia. É duro viajar. Se as noites são frias, durante o dia faz muito calor. O senhor está indo para uma excelente terra, prosseguiu meu irmão. Por ocasião da Revolução, minha família ficou sem nada. Refugiei-me primeiro em Franche-Comté, onde vivi algum tempo à custa de meu trabalho. Tinha boa vontade e encontrei ocupação. É só escolher. A fábrica de papel, curtumes, destilarias, largares de azeite, fábricas de relógio, fábricas de aço, de cobre, pelo menos 20 oficinas de ferreiro, 4 das quais em Lodz, Châtillon, Audincourt e Beury, que são bem consideráveis. Aqui é interessante que o bispo ele está dando uma, uma lição nele, né? Ele está mostrando, olha, independentemente de onde você esteja indo, há sempre oportunidades. A circunstância ela não pode lhe privar de escolher o bem ou o mal, né? Você não pode ir para lá e voltar para o seu caminho anterior de criminoso, mas você tem sempre onde encontrar abrigo, onde encontrar trabalho, etc, né? E aí continua a carta, né? Aqui a senhora Baptistine falando: Acho que não me engano que foram esses nomes que meu irmão citou. Depois interrompeu-se e dirigiu-me a palavra. Minha cara irmã, não temos parentes naquela região? Tínhamos, respondi. Entre outros, o senhor Lucenet, que era capitão das entradas em Pontarlier, no antigo regime, no ancien regime, não sei, na época da monarquia, antes da Revolução. É verdade, continuou meu irmão, mas em 1793 não tínhamos mais parentes, só tínhamos nossos braços. Eu trabalhei. Na região de Pontarlier, para onde o senhor vai, há uma indústria patriarcal encantadora. São suas queijarias que eles chamam de fruitiers. Aqui dá frutos. Então, enquanto fazia o homem comer, meu irmão explicou-lhe com detalhes em que consistiam as fruitiers de Pontarlier, que se distinguiam duas espécies: as grandes granjas dos ricos, onde há 40 ou 50 vacas e produzem 7 ou 8 mil queijos cada verão, e as fruitieiras de associação, dos pobres, camponeses do centro da montanha, que cuidam das suas vacas em comum e repartem os produtos. Pagam a um queijeiro, que eles chamam de grurim, para receber o leite dos associados 3 vezes por dia e marcar as quantidades. É lá pelo final de abril que o trabalho das queijarias começa e, em meados de junho, os queijeiros conduzem suas vacas para a montanha. O homem ia se reanimando ao comer. Meu irmão fazia beber do bom vinho de Malves, que ele mesmo não bebe porque diz que é vinho caro. Explicava-lhe esses pormenores com aquela alegria que a senhora conhece, entremeando suas palavras com graciosas atenções para comigo. Ele voltou bastante ao assunto sobre o trabalho de Grurim, como se quisesse dar a entender ao homem, sem aconselhar diretamente que poderia ser um ofício para ele. Bingo, foi o que eu estava falando. Ou seja, né, ele realmente estava ali dizendo os possíveis ofícios que o rapaz poderia ter. E veja que o rapaz, ele cresce a sua esperança, né? Enfim, sim, exatamente. No geral, Kaique, é sempre assim, a gente tem um contato com alguma obra na escola e talvez, não sei se a imposição pela obrigação ou a forma como ela é apresentada pra a gente acaba desconsiderando, a gente não dá a verdadeira atenção, sabe? Mas quando você senta assim, não, vou pegar esse negócio aqui e vou ler, entendeu? Pelo seu próprio interesse, você começa a desvendar as camadas que estão ali, como realmente é uma coisa fantástica, né?
como é realmente muito bem escrita, como tem várias lições aqui, né? Mas continuando, ela continua dizendo na carta: uma coisa causou-me admiração. Aquele homem era o que eu lhe contei. Muito bem, durante toda a ceia, durante a noite inteira, com exceção de algumas palavras sobre Jesus, quando entrou, meu irmão não disse uma só palavra que pudesse lembrar quem ele era, nem mostrar-lhe quem era meu irmão. Poderia bem ter sido uma ocasião que se apresentava para um sermão e para que o bispo deixasse uma marca em sua passagem. Talvez parecesse a outros que fosse o caso, tendo o infeliz nas mãos, de alimentar-lhe a alma ao mesmo tempo que o corpo, fazendo-lhe uma reprimenda com toques de moral e conselho, ou de mostrar compadecimento, exortando-o a comportar-se melhor no futuro. Meu irmão, porém, nem sequer perguntou-lhe de onde era, nem sua história, pois nela havia seu erro, e meu irmão parecia evitar tudo que fizesse lembrar disso. É interessante também esse ponto, porque a conduta do Monsenhor Bienvenu, que é de deixar a pessoa mais confortavelmente possível, né? Ele não precisa lembrar o sujeito dos erros que ele cometeu, né? Porque só o fato dele estar bem tratando ali o rapaz, só o fato dele estar... ele está tentando dar ao sujeito esperança, né? Ou seja, quando você encontra uma pessoa desesperançosa, você tem que dar a ela, né, primeiro, um pouco de esquecimento daquilo que lhe tirou a esperança, no caso dele era o passado dele, mas ao mesmo tempo dar a ela possibilidades, prognósticos para o futuro, né? Então, isso que é muito importante, né? E aí ele continua: de tal maneira que em dado momento, ao falar dos montanheses de Pontarlier, que tem um suave trabalho perto do céu e que, acrescentava a ele, são felizes porque são inocentes, ele parou de repente, com medo de que essa frase que lhe escapara pudesse de alguma forma ofender o homem, né? Ou seja, isso aqui é muito aquilo que os santos dizem, em especial Santa Teresinha, né? Sobre a capacidade de você impedir, né, com as palavras, de você frear a língua, impedir que você fira as pessoas, né? A força de pensar nisso, parece-me que percebi o que se passava no coração de meu irmão. Sem dúvida, ele pensava que aquele homem, que se chama Jean Valjean, tinha seu infortúnio por demais presente na alma, que o melhor seria distraí-lo, fazê-lo acreditar, nem que só por um momento, que era uma pessoa como outra qualquer, e mostrar-se para ele uma pessoa comum. Não é exatamente isso conhecer a caridade? Não acha, minha boa amiga, que há algo de verdadeiramente evangélico nessa delicadeza, que se abstém do sermão, da moral, das alusões, e a maior piedade para com o homem, a tal ponto dolorido não é não tocar em sua ferida? Eu conheci aqui, se vocês forem pesquisar depois, uma monja não, uma religiosa na verdade, né? Caramba, esqueci o nome dela agora. Ah, lembrei. Irmã Violeta. Ela é exatamente assim. Isso aqui é a descrição dela, de como ela age. Ela lida com moradores de rua, trabalha com pessoas em situação de rua. E a forma, ela uma vez deu uma palestra pra gente, pra um grupo de amigos meus. E rapaz, a forma como ela fala das pessoas que ela cuida, que são muitas vezes pessoas drogadas, que estão saindo desse mundo, né? É de um amor, de um toque tão grande, que você vê exatamente isso que o bispo fez na conduta dela, ou seja, aquilo que eu falei para vocês ontem, né? A literatura dá a você a possibilidade de conhecer pessoas melhores, pessoas superiores, além das que você conhece no dia a dia, né? Que muitas vezes é descrita pela pena de um escritor, né? Então, aqui exatamente essa caridade que a irmã reconhece no irmão nos dá duas lições. Primeiro, o próprio ato da caridade dele, de cuidar do sujeito, de não fazer relembrar do problema que ele tinha, que ele já estava sendo massacrado por aquilo a noite inteira, mas também a irmã, porque a irmã teve a sensibilidade de reconhecer na atitude do irmão uma virtude. Hoje é muito difícil as pessoas fazerem isso com os outros, principalmente em período de rede social. Todos estão prontos com as suas armas em mãos para apontar o defeito, apontar uma crítica e muitas vezes disfarçando, né, as nobres intenções por detrás, né? Um dia desse a minha veio do meu privado aí, exatamente, essas pessoas elas existem na vida real e são muitas, mas é difícil perceber, só vemos as coisas ruins. Perfeito, exatamente.
Jordan Peterson ele fala assim, olha, o nosso cérebro ele tem uma configuração, que é o seguinte: como a gente é treinado a lidar com as dificuldades, quanto mais a gente enxerga algum problema, mais a nossa mente vai focar nele ao longo do dia. Por quê? Se eu preciso sair daquela dificuldade, eu preciso ter um foco 100% nela. Mas, de certa forma, é um pouco paradoxal, porque se eu enxergar só as coisas ruins, se eu enxergar só as coisas de forma ruim, né, de forma negativa, né, você vai estar de certa forma não atraindo, como se diz no bordão popular, né? Você vê as coisas ruins, atrai coisas ruins. Não, não é que você atrai as coisas ruins, é que o seu olho ele fica seletivo só para aquelas coisas, né? Ele só permite filtrar na realidade as coisas que não são boas, entendeu? E não é que elas atraem, é que elas ficam mais evidentes para você. Mas quando você se foca em enxergar nas pessoas virtude, né, o ato de bondade que elas podem ter, a possibilidade de você conseguir enxergar isso em outras pessoas é muito maior. Essa é a virtude do santo, é a força do santo, né? Então ela continua. Pareceu-me que poderia ser assim que pensasse meu irmão. Em todo caso, o que posso dizer é que, se ele teve todos esses pensamentos, não deu demonstração nem mesmo a mim. Do princípio ao fim foi o mesmo homem de todas as noites, ceando com o tal Jean Valjean com o mesmo ar, os mesmos modos que teria tido com o senhor Gedeon Leprevos, ou com o vigário da paróquia. No final, quando estávamos à sobremesa, bateram à porta. Era a senhora Gerbaud com seu filhinho no colo. Meu irmão beijou a criancinha na testa e pediu-me 15 soldos que estavam comigo para dar à mulher. O homem quase não prestava atenção ao que se passava. Não falava mais nada e parecia muito cansado. Assim que a senhora Gerbaud saiu, meu irmão deu graças e, para o homem, disse: "O senhor deve estar precisando de sua cama." A senhora McLaurin tirou a mesa bem rápido. Eu entendi que devíamos nos retirar para deixar o caminhante dormir. Subimos ambas para nossos quartos. Passando um instante, disse a senhora McLaurin que fosse colocar na cama do homem uma pele de cabrito montês da Floresta Negra, que estava em meu quarto. As noites são muito frias e a pele mantém o calor. Pena que ela esteja velha, tem-lhe caído quase todo o pelo. Foi comprado por meu irmão no tempo que esteve na Alemanha, em Tottlingen, próximo à nascente do Danúbio, assim como a faquinha de cabo de marfim que usa à mesa. A senhora Magloire voltou logo em seguida. Começamos a rezar na sala, onde estendemos a roupa e depois fomos para nossos quartos sem nos dizer nada, né? Então, esse aqui é um capítulo 4, tá? Ou seja, aqui ele está falando exatamente sobre a carta da irmã, né, para uma outra senhora a respeito das boas atitudes do irmão. Vejo como isso é muito bom, né? Mas, continuando, né? Aí a gente vai pro capítulo 5, é bem pequeno também, é menos de uma página, né? Você vê que é bem rápido de ler o livro. O capítulo Tranquilidade, ele vai continuar a narrativa. Após dar boa noite à sua irmã, Monsenhor Bienvenu tirou de cima da mesa um dos castiçais de prata, entregou outro a seu hóspede e disse-lhe: "Senhor, vou conduzi-lo a seu quarto." O homem o seguiu. Como acima dissemos, a casa era repartida de tal modo que, para passar ao oratório onde ficava a alcova ou sair dele, era preciso atravessar o quarto do bispo. No momento em que ambos o atravessavam, a senhora Magloire guardava os talheres de prata no armário que ficava à cabeceira da cama. Era o último serviço que fazia todas as noites antes de deitar-se. O bispo instalou seu hóspede na alcova. Uma cama limpa e fresca estava preparada. O homem colocou o castiçal sobre uma mesinha. "Tenha uma boa noite", disse-lhe o bispo. "Amanhã cedo, antes de partir, irá tomar uma xícara de leite quentinho de nossas vacas." "Obrigado, senhor abade", disse o homem. Mal acabou de dizer essas palavras cheias de serenidade, teve repentinamente e sem transição um movimento impetuoso que gelaria de susto as duas virtuosas mulheres se dele fossem testemunhas. Ainda hoje nos é difícil determinar a causa que, naquele momento, o moveu. Queria fazer uma advertência ou uma ameaça? Obedeceria simplesmente uma espécie de impulso instintivo, obscuro para ele mesmo? Voltou-se bruscamente para o bispo. Cruzou os braços e, fitando seu hospedeiro com um olhar selvagem, exclamou com a voz rouca: "Decididamente, como o senhor recolhe-me em sua casa, tão próximo assim de todos?" Interrompeu-se e acrescentou com um risco que tinha algo de monstruoso: "Pensou bem no que está fazendo? Quem lhe garante que não sou um assassino?" O bispo respondeu: "Isso é com Deus." E, dizendo isso, elevou os 2 dedos da mão direita com agrave, mexendo os lábios como quem reza ou fala sozinho.
e abençoou o homem, que não se inclinou, e sem virar a cabeça nem olhar para trás, entrou em seu quarto. Aquilo que eu tinha dito ontem, no primeiro livro. A capacidade que o bispo tem de confiar em Deus nas coisas mais extraordinárias, né? Exatamente o questionamento que eu me fiz ontem, ou seja, ele aceitou trazer o cara para dentro de casa sem nem ao menos dizer, sei lá, questionar se o cara poderia ser um assassino, um sequestrador, qualquer coisa. Deu para ele todo tipo de conforto, de comodidade, jantou com ele, levou ele agora para o quarto onde o cara iria dormir, que passaria pelo quarto do bispo, né, como foi feito na descrição. Isso deixaria ele à noite de forma muito vulnerável, né? E ainda assim, quando o sujeito dá um questionamento, né, que, como ele falou, é algo de se espantar. Se você está com uma pessoa em sua casa e essa pessoa simplesmente do nada fala algo nesse sentido, você tende muito, mas muito mesmo, a ter um receio. Ou seja, por que você pensou nisso? Por que do nada você pensou que vai me assassinar ou vai assassinar alguém, ou seja lá o que for, né? Isso é de se estranhar, né? Mas o bispo não está preocupado com isso, ele está preocupado em seguir a sua vida, né? Em confiar em Deus, certo? E fazer tudo com um olhar diante da eternidade, né? E exatamente a resposta que ele dá. Isso é com Deus. Abençoa o sujeito e vai dormir, né? Nem olha para trás, nem averigua nada, entendeu? Simplesmente sai, né? É a atitude dos santos, né? É a atitude tipicamente dos santos. Ontem eu falei, eu esqueci até de me explicar, que o livro que fala sobre a vida dele, inicialmente explica como ele pensa, se chama O Justo, né? Mas por que eu não considero um justo, mas um santo? O justo, na teologia, ele é justamente aquele sujeito que ele cumpre, né, a virtude da justiça, tá? Santo Tomás de Aquino ele vai dizer que dentro da virtude da justiça existe uma virtude chamada da virtude da religião, que é quando você é justo diante de Deus. Ou seja, diante de Deus você cumpre tudo aquilo que, né, ele espera de ti. Ou seja, no nosso caso, os 10 mandamentos, né, etc. Ou seja, você cumpre a lei, você é um justo, certo? O santo não, o santo ele vai além disso. É só lembrar da parábola do filho pródigo, não, do jovem rico, né? O jovem rico era um justo, né? Ele cumpria todos os mandamentos, mas a partir do momento que Jesus pediu algo a mais a ele, o que ele fez? Ele, né, titubeou e saiu, né? Então, ele era só um justo. Se ele fosse um santo, ele aceitava aquilo ali que Jesus pediu a mais. Então, o santo ele sempre faz isso. Ele, além de cumprir os mandamentos, ele entrega-se mais a Deus, né? E é exatamente isso que o bispo faz. Ele não está preocupado só em cumprir os mandamentos. Ele não está preocupado em se ele está certo ou errado doutrinariamente, etc. Não, ele já saiu dessa clave. Ele está numa clave do tipo: eu preciso, né, servir, né, pastorear aqueles que estão sobre o meu rebanho, ou aqueles que não estão também sobre o meu rebanho, de uma forma muito mais excelente do que se eu estivesse cumprindo só a minha obrigação, né? Mas continuando, ele vai o seguinte, olha, quando alguém ocupava a alcova, uma grande cortina de sarja, esticada de um lado do outro do oratório, escondia o altar. Ao passar para diante da cortina, o bispo ajoelhou-se e fez uma curta oração. Um momento depois, já estava em seu jardim, caminhando, meditando, contemplando com a alma e o pensamento voltados completamente a esses grandes mistérios que Deus mostra durante a noite, aos olhos que velam. Quanto ao homem, estava realmente tão cansado que nem aproveitou os gostosos lençóis limpos. Apagou a vela com as narinas, segundo o uso dos condenados, e atirou-se de roupa e tudo na cama, logo adormecendo profundamente. Soava meia-noite quando o bispo vinha do jardim para seu quarto. Alguns minutos depois, tudo dormia na casa. É o fim do capítulo 5. O capítulo 6, ele vai falar mais da história do próprio assassino, né, o Jean. Então vamos lá. Vamos lá e a gente termina nesse capítulo fazendo um comentário, os devidos recortes, tá? E finaliza a nossa leitura de hoje. Deixa eu ver que horas são aqui. São 6h32, tá na faixa mais ou menos. Então vamos lá. Pelo meio da noite, Jean Valjean acordou. Jean Valjean era oriundo de uma pobre família de camponeses de Brie. Na infância, não aprendera a ler. Já adulto, era podador em Faverolles. Sua mãe chamava-se Jeanne Mathieu. Seu pai, Jean Valjean ou Valjean.
alcunha talvez formada pela contração de Valjean. Jean Valjean era de caráter pensativo, sem ser triste, o que é próprio das naturezas afetuosas. Era, afinal, uma criatura bem dorminhoca e insignificante, ao menos aparentemente. Perdera os pais ainda muito novo. A mãe morrera de uma febre de leite mal cuidada. O pai, que também fora podador, morrera ao cair de uma árvore. Jean Valjean ficou apenas com uma irmã, mais velha do que ele, viúva, com 7 filhos entre meninos e meninas. Essa irmã criou Jean Valjean e, enquanto seu marido era vivo, deu casa e comida ao irmão. Morreu o marido. A mais velha das 7 criancinhas tinha 8 anos, a mais nova apenas 1. Jean Valjean acabava de chegar aos 25 anos. Tomou o lugar de pai, amparando por sua vez a irmã que o criara. Isso ocorreu simplesmente como um dever, apesar de algum enfado por parte de Jean Valjean. Assim, consumira a mocidade num trabalho rude e mal pago. Na região ninguém nunca soube que tivesse uma amiga. Não lhe sobrou tempo para apaixonar-se. À noite, voltava cansado e tomava sua sopa sem dizer uma só palavra. Enquanto comia, com frequência, sua irmã tirava-lhe da tigela o melhor da refeição, o pedaço de carne, a fatia de toucinho, o miolo da couve, para dar a algum de seus filhos. Ele não parava de comer e, debruçado sobre a mesa, com a cabeça quase metida na tigela, os longos cabelos caídos em volta dela e cobrindo seus olhos, parecia nada ver nem se importar. Havia em Faverolles, não longe da cabana dos Valjean, do outro lado da ruazinha, uma caseira chamada Marie Claude. As crianças Valjean, quase sempre esfaimadas, iam às vezes pedir-lhe em nome da mãe um pouco de leite, que bebiam atrás de alguma sebe ou em um cantinho do caminho, arrancando um do outro a vasilha com tanta pressa que as meninas derramavam-no nos aventais e golas. Se a mãe tomasse conhecimento dessa travessura, puniria severamente os pequenos delinquentes. Jean Valjean, rude e rabugento, pagava o leite a Marie Claude às escondidas da mãe, e as criancinhas não eram castigadas. No tempo das podas, ganhava 18 soldos por dia. Depois colocava-se como ceifeiro, como cavador, como ajudante de fazenda, como carregador. Fazia o que podia. Sua irmã trabalhava a seu lado, mas que fazer com 7 crianças? Era um triste grupo que a miséria ia envolvendo e abraçando pouco a pouco. Aconteceu de haver um inverno rigoroso, em que Jean Valjean ficou sem trabalho. A família ficou sem pão. Sem pão, literalmente, 7 crianças. Um domingo à noite, Maubert e Isabeau, padeiro estabelecido no largo da igreja, em Faverolles, ia deitar-se quando ouviu uma violenta pancada na vidraça gradeada de sua loja. Chegou a tempo de ver um braço passando por uma abertura feita com um murro na grade e na vidraça. O braço pegou um pão e levou. Isabeau saiu correndo. O ladrão fugia muito rápido, mas o alcançou e o agarrou. O ladrão havia jogado o pão fora, mas ainda tinha um braço ensanguentado. Era Jean Valjean. Ou seja, ele roubou o pão para poder tentar alimentar os filhos da irmã. Isso ocorreu em 1795. Jean Valjean foi conduzido perante os tribunais da época por roubo com arrombamento durante a noite de uma casa habitada. Possuía uma espingarda, da qual servia como bom atirador, e às vezes caçava em locais proibidos. Tudo isso lhe foi prejudicial. Há contra os caçadores furtivos um preconceito legítimo, assim como os contrabandistas avizinham-se muito dos bandidos. Contudo, seja dito de passagem, existe um abismo entre essas raças de homens e o medonho assassino das cidades. Esse ponto é importantíssimo. O que Victor Hugo está tentando nos mostrar aqui é que, olha, existe um senso de proporção moral das coisas, tá? O sujeito ele caçar, vamos supor, um local proibido, mas proibido porque o Estado colocou ali uma cerquinha dizendo, olha, você não caça aqui por qualquer que seja o motivo, certo? Mas, ao que tudo aparenta, ao que tudo indica, as pessoas daquela época não tinham esse discernimento de você ter justamente uma proporção entre aquilo que é bom, entre aquilo que é mal. O senso de proporção, inclusive, é algo esquecido. Dificilmente eu vejo alguém falar sobre isso na igreja, mas o primeiro mandamento, quando ele diz assim, olha, ame a Deus acima de todas as coisas. O que ele está falando? Ele está demonstrando que é uma ordem de coisas a serem obedecidas, a serem estabelecidas, a serem amadas, né? E os cristãos esquecem disso. Muitas vezes, né, eles vão fazer juízos da sua própria vida, juízos morais, de consciência ou de outras pessoas,
e jogam fora esse senso de proporção, esse senso de enxergar que, olha, tem coisas que são ruins, podem até não ser pecados, mas tem coisas que vão ser ruins, vão ser pecados mais leves, outros pecados muito mais graves, outros muito mais graves ainda. As pessoas não levam isso em consideração, né? E aí quando ele fala, seja dito de passagem, existe um abismo entre essas raças de homens e o medonho assassino da cidade. Ou seja, existe um abismo entre o cara que vai caçar porque vem o inverno e ele precisa comer, do que um assassino, entendeu? E ele foi julgado aqui, nessa sociedade, no ordenamento jurídico da França, né, da época, como alguém digno de um assassinato, né? E aí ele continua: o caçador furtivo vive na floresta, o contrabandista na montanha ou no mar. As cidades produzem homens ferozes, porque produzem homens corruptos. A montanha, o mar, a floresta produzem homens selvagens, desenvolvem um lado feroz, mas frequentemente não destroem o lado humano. Ou seja, olha o jogo que ele faz. Ele faz um jogo entre o sujeito que vive na cidade, né? Isso é uma crítica aqui à ética burguesa, né? Vou explicar aqui. A ética burguesa é o seguinte: quando você vai dar em moral, você tem sempre um ponto branco e um ponto negro. Ou seja, uma parte onde você pode fazer várias coisas e um ponto onde você não vai fazer outras coisas. São pontos mais grosseiros. Então, a moral humana, aquela moral natural que a igreja nos ensina, que os santos seguem, o que acontece? Essa moral, ela casa muitas vezes com a ética social. Nesses pontos são grosseiros, então. Eu posso matar fulano a troco de nada? Não pode. Isso está na moral humana, mas também geralmente é uma lei que está inserida dentro da sociedade. Adulterar com fulaninha de tal? Não pode. É a mesma coisa. Então esses pontos mais graves, mais grosseiros, eles coincidem. Mas o que acontece? Quando você vive dentro da sociedade, insere-se um conjunto de regrinhas que as pessoas têm que fazer ou deixar de fazer, que estão nesse meio termo, que estão numa zona cinza, chamada de zona cinza na moral, ou seja, que você vai ter que ter um certo discernimento, certo tato para entender o que está sendo feito de errado e o que está sendo feito de certo. E a partir do momento que essas coisinhas são tuteladas, ou seja, são chanceladas por uma autoridade política, isso vira aquilo que Chesterton, entre outros, vários autores católicos do século XVIII, etc., chamam de ética burguesa, ou seja, a ética do burguês, né? A ética da pessoa que está ali na alta sociedade, etc., e que tem um certo conjunto de regrinhas. Não fala dessa forma, essa palavrinha é ruim. Pronto, politicamente correto é um exemplo claríssimo de ética burguesa, só que de uma forma mais ideológica, mas é um exemplo disso. E o que ele está mostrando é o seguinte: o cara ele pode ser selvagem, ele pode estar numa floresta, ele pode estar dando com bichos ali, urso, sei lá, enfim, cobras, jacarés, etc., né, se aventurando, mas ele ainda assim ele pode manter vivo o seu lado humano. Por quê? Porque a moral humana ela não vai depender do tipo de vida que você leva, a conduta que você atrai, né? E a mesma forma é o contrário. O cara ele pode estar dentro da sociedade de uma forma muito polida, muito, né, muito nossa, todo ajeitadinho, etc. Mas ele está ali com um viés, com uma intencionalidade podre, parca, corrupta, né? Quando ele fala corrupta, a gente brasileiro pensa logo em política, pensa logo em corrupção, desvio de dinheiro. Não é só isso, tá? Ele pode estar usando um projeto de poder, ele pode estar mentindo para poder conseguir conquistar a fulaninha que ele tá afim e tá noiva de um cara, enfim, essas coisas, entendeu? Então, é exatamente o que ele está mostrando. É uma crítica que ele faz justamente à ética, a chamada ética burguesa, né? Mas continuando, ele fala assim: Jean Valjean foi declarado culpado. As palavras do código eram formais. Há momentos terríveis em nossa civilização, quando a penalidade pronuncia um naufrágio. Que minuto funesto aquele em que a sociedade se desvia e decreta o irreparável desamparo a uma criatura racional. Jean Valjean foi condenado a 5 anos de galés. Em 22 de abril de 1796, proclamava-se em Paris a vitória de Montenotte, alcançada pelo general-chefe do exército da Itália, que a mensagem do Diretório ao Conselho dos 500, datada de 2 de Floreal do ano 4, chama Bonaparte. E nesse mesmo dia, uma grande corrente foi passada em Bicêtre. Jean Valjean fazia parte dos acorrentados. Ele está falando da vitória de Bonaparte, Napoleão, né? Continuando aqui. Deixa eu ver quantos minutos tem.
6h42. Dá pra gente pegar essas duas páginas aqui que aí termina esse capítulo e encerramos a nossa leitura de hoje. Então, vamos lá. Um antigo carcereiro daquela prisão, que hoje tem perto de 90 anos, lembra-se ainda perfeitamente daquele infeliz que foi acorrentado na extremidade do quarto cordão, do ângulo norte do pátio. Estava sentado no chão como todos os outros e parecia nada compreender de sua situação a não ser que era horrível. É provável que, por entre suas vagas ideias de homem ignorante, lhe parecesse haver algo de excessivo. Enquanto o prendiam a golpes de martelo à argola de ferro, ele chorava, e as lágrimas sufocavam-no, impedindo-o de falar. De tempos em tempos apenas conseguia dizer: eu era podador em Fabrolus. E então, aos soluços, levantava e abaixava gradualmente a mão direita, 7 vezes, como se tocasse sucessivamente 7 cabeças desiguais, e, por esses gestos, depreendia-se que, o que quer que ele tivesse feito, havia feito para vestir e alimentar as 7 criancinhas. Partiu para Toulon. Lá chegou após uma viagem de 27 dias sobre uma charrete e com a corrente no pescoço. Em Toulon, colocara-lhe a vestimenta vermelha. Desde então, tudo que constituíra sua existência se apagou, até mesmo seu nome. Não era mais Jean Valjean, era apenas o número 24.601. E sua irmã? Que destino teve? Que destino tiveram aquelas 7 criancinhas? Quem se ocupa delas? O que se passa com um punhado de folhas de uma jovem árvore cerrada pelo pé? É sempre a mesma história. Aquelas pobres criaturas de Deus, sem apoio agora, sem guia, sem asilo, ficaram ao acaso. Quem é que sabe? Talvez cada um tenha até seguido um caminho, embreando-se pouco a pouco nessa névoa fria, onde se perdem os destinos solitários, mornas trevas no meio das quais sucessivamente desaparecem tantas frontes desafortunadas na obscura marcha do gênero humano. Abandonaram sua terra de origem, o campanário de sua aldeia os esqueceu, o limite do que havia sido o seu campo os esqueceu. Após alguns anos passados nos galés, até o próprio Jean Valjean os esqueceu. Naquele coração, no lugar onde existira uma ferida, restou uma cicatriz. Isso é tudo. Durante todo o tempo que esteve em Toulon, uma única vez ouviu falar da irmã. Foi, acredito, lá pelo final do seu 4º ano de cativeiro. Já não sei mais porque via chegou-lhe essa informação, mas alguém que os conhecera em sua terra tinha visto sua irmã. Estava em Paris, onde morava numa rua pobre das proximidades de Saint-Sulpice, a rua de Gendre. Tinha em sua companhia apenas um filho, o mais novo de todos. Que fora feito dos outros 6, talvez nem ela mesma soubesse. Toda manhã ia a uma tipografia na rua Sabot, número 3, onde trabalhava na montagem de livros. Tinha de chegar às 6 horas da manhã, muito antes de nascer o dia durante o inverno. No mesmo local havia uma escola a qual levava o filhinho, que tinha 7 anos. Como ela entrava às 6 horas e a escola só abria às 7, o menino tinha de esperar. Ao relento a escola abria. 1 hora ao relento da noite, no inverno. Não queriam que a criança entrasse na tipografia porque poderia atrapalhar, diziam. Todas as manhãs, os operários que passavam viam o pobre menino sentado no chão, caindo de sono adormecido, encolhido e dobrado sobre sua cesta. É o que eu acabei de falar, a ética burguesa, ou seja, você cria regrinhas ali que não tem nada a ver, entendeu? O menino vai atrapalhar, mas botava o menino dentro da escola, entendeu? Um exemplo, né? Então, ele está mostrando isso, ele está mostrando que a sociedade que eles estavam vivendo, né, dava atenção demais a essas pequenas regrinhas e desproporcionalmente punia coisas que eram muito mais simples, talvez, de ser resolvidas, né? Continuando. Quando chovia, a porteira tinha pena dele. Levava-o para o seu quartinho, onde não havia mais que uma simples cama, uma roca e 2 cadeiras de madeira. E o pequeno deitava-se em um canto, encostando-se no gato para não sentir tanto frio. Às 7 horas, a escola era aberta e ele entrava. Isso foi o que disseram Jean Valjean. No dia em que lhe contaram, foi um momento de claridade, como uma janela repentinamente se abrindo sobre o destino daqueles entes que havia amado. Fechando-se logo em seguida, nunca mais ouviu falar deles. Nada mais a respeito deles chegou a seus ouvidos, nunca tornou a vê-los, nunca mais os encontrou. No decurso desta dolorosa história, não mais os reencontraremos. Então, exatamente isso. Continuando. No final do 4º ano, ocorreu a tentativa de evasão de Jean Valjean. Seus camaradas, como de costume naquele lugar triste, ajudariam-no. Fugiu. Vagou 2 dias em liberdade pelos campos, se é que estar livre é ver-se perseguido. Olhar para trás a todo instante, estremecer ao menor ruído.
Ter medo de tudo, da fumaça que sai do telhado, do homem que passa, do cão que ladra, do cavalo que galopa, da hora que soa, do dia, porque se vê, da noite porque não se vê, da estrada, do atalho, do arvoredo, do sono. Na noite do segundo dia, Jean Valjean foi recapturado. Havia 36 horas que ele não comia nem dormia. Por esse motivo, por esse novo delito, o Tribunal Marítimo condenou a um prolongamento de 3 anos, o que perfez 8 anos. No sexto ano tentou novamente fugir, mas não pôde consumar a fuga. Não respondeu à chamada. Dispararam um tiro de alarme. Durante a noite, o pessoal da ronda o encontrou escondido debaixo da quilha de um navio em construção. Resistiu aos guardas que o prenderam. Crime de evasão e rebelião. Esse delito, previsto pelo Código Especial, foi punido com agravo de 5 anos, sendo 2 com duplas correntes, 13 anos. No 10º ano, mais uma tentativa, mas não se saiu melhor. Mais 3 anos. 16 anos. Finalmente, no 13º ano, acredito, tentou uma última vez e o que conseguiu foi ser recapturado apenas 4 horas depois da fuga. 3 anos por essas 4 horas. Em outubro de 1815, foi posto em liberdade, tendo entrado ali em 1796, por quebrar um vidro e furtar um pão. Momento para um curto parêntese. É a segunda vez que o autor deste livro, em seus estudos sobre a questão penal e a condenação pela lei, se depara com o roubo de um pão como origem da catástrofe de um destino. Claude Geux roubara um pão. Jean Valjean tinha roubado um pão. Uma estatística inglesa constata que, em Londres, de cada 5 roubos, 4 têm como causa imediata a fome. Jean Valjean entrou para as galés soluçante e trêmulo. Saiu de lá impassível. Entrou desesperado, saiu sombrio. O que se passou naquela alma? Então é mais ou menos isso, né? O final aqui ele traz todo o histórico das condenações do Jean, né? O que ele fez para ganhar as penas, né? As tentativas de fuga, né? O que ele está mostrando aqui não é romantizando, dizendo que ele roubou e não deveria pagar nada. Não, não é isso. Aqui ele está falando o seguinte, ó. O cara roubou um pão e na investigação não se concluiu que ele tinha feito para poder saciar a fome de alguém. Poderia se ter pago o crime de uma outra forma, proporcional, ou seja, não baseado nas éticas que eu disse no começo da chamada, mas baseado no senso de proporção. Ou seja, o sujeito roubar um pão é diferente do sujeito assassinar alguém para roubar alguma coisa, para manter uma organização criminosa, etc. e tal, né? Ou seja, a pena foi desproporcional. O que permitiu que ele enlouquecesse ou esquecesse do seu propósito inicial, que eram os 7 filhinhos da irmã dele, era justamente o tempo que ele passou lá em demasia, né? E justamente essa falta de senso de proporção que ocasiona uma justiça e consequentemente numa tragédia. Primeiro para a família dele, que não sabe-se o que aconteceu com os outros filhos, né? E segundo com ele mesmo, com a pobre alma dele, né? Que perdeu justamente as esperanças, a possibilidade de reconquistar, ou seja, de vislumbrar um futuro, até mesmo do lado daqueles que ele amou no começo, né? Então, o que o Victor Hugo nos traz é isso, né? Não é uma tentativa garantista, né, de, não, que o sujeito que cometeu o crime não tem que ficar preso nunca, não é isso. É que ele está mostrando o seguinte, olha, está causando, você tem um problema das pessoas buscando essa alternativa errada para um problema que existe. O problema que existe não é combatido e as pessoas que buscam a alternativa errada recebem penas absurdamente desproporcionais, motivadas por uma ética da época chamada ética burguesa, né? A chamada ética ali que o Chesterton vai falar várias vezes no Que Há de Errado com o Mundo, que é justamente uma desproporção entre a culpa e a pena, né? Então, é mais ou menos isso. A gente termina hoje. A gente pegou 3 capítulos hoje. Falei, o livro é bem rápido de ler, bem simples, certo? Né? Talvez se eu não, por exemplo, fazendo as intervenções aqui só com vocês, demorou um pouco mais, estendeu mais a leitura, mas sem fazer as intervenções dá para correr muito na leitura hoje, né? Mas é isso. Vamos encerrar por hoje. Amanhã a gente vai para o próximo capítulo aqui desse livro. E abraços, até mais. Fiquem com Deus aí, meus caros. E reassistam depois a live, depois deem uma olhada no livro, enfim. Fiquem à vontade. O ideal, o importante dessas lives é estimular vocês a pegar histórias como essa,
lerem, aprofundarem, ruminarem, perceberem os exemplos que estão ali, enfim. E é isso. Abraços.